Olá, bem-vindos ao canal Dino Louco. E hoje vamos falar sobre uma pergunta que muita gente me faz algumas vezes, tanto na vida real quanto na internet. Até mesmo na minha escola me fazem essa pergunta. E é como os dinossauros se reproduziam, assim, como que eles faziam para criar ovos. E nesse vídeo eu irei explicar explicadinho para vocês entenderem. Então, vamos lá. Mas antes de começar o acasalamento mesmo, primeiramente os machos atraíam as fêmeas. E como eles atraíam as fêmeas? Então, era o seguinte, muitos dinossauros carnívoros, no caso geralmente os machos, tinham vários acessórios no corpo, entre aspas, como chifres, como o Carnotauro, também crista, como o Dilophosaurus e Criolophosauros, e também outros tinham partes muito coloridas. Geralmente os machos eram muito mais coloridos e enfeitados do que as fêmeas, porque geralmente o macho atrai a fêmea. Então ele tem que ser muito chamativo e bem colorido. E também às vezes poderia até acontecer danças do acasalamento, como as aves mesmo. O pavão, por exemplo, ele atrai as fêmeas, ele faz aquela dança levantando a cauda, o rabo, né, cheio de penas, e mostrando aquelas penas coloridas da fêmea, que geralmente é uma corzinha mais escura, enquanto o macho é bem mais colorido, assim fazendo a fêmea meio que se sentir atraída pelo macho, e aconteceu o acasalamento. Mas depois do acasalamento vem a reprodução. E bem, como se reproduziam assim? Existia algum tipo de órgão sexual? E eu irei te responder. Os dinossauros, assim como as aves e répteis modernos, provavelmente tinham uma cloaca. E resumidamente, uma cloaca é uma única abertura para excreção, reprodução e postura de ovos. Mas o que é uma cloaca, mais detalhadamente? E a cloaca é uma abertura única, presente em vários animais, como aves, répteis, anfíbios e alguns mamíferos. E elas têm três funções principais. A excreção, que a cloaca recebe os resíduos do sistema digestivo, no caso as fezes e urina, antes de serem eliminados do corpo. Diferente dos mamíferos, muitos desses animais não têm bexiga urinária, então a urina é liberada junto com as fezes, em forma de uma pasta branca, como os pássaros. E a cloaca também servia para a reprodução. Nos dinossauros e outros animais com cloaca, a reprodução ocorria por meio do beijo cloacal, onde os órgãos reprodutivos masculinos e femininos se tocavam para a transferência de espermatozoides. Algumas espécies, como crocodilos e patos, possuem um pênis dentro da cloaca, que pode ser servido para o acasalamento. E por fim, ela também pode ser utilizada para colocar ovos, no caso as fêmeas utilizam para colocar ovos. É bem simples entender a cloaca. A cloaca possui três funções principais: a de descartar tanto fezes, no caso cocô, e urina, no caso xixi, né, para pessoas que não entendem muito disso, e também para reprodução com o beijo cloacal, e por fim, para botar ovos. E bem, depois que acontecia o beijo cloacal, no caso a reprodução dos dinossauros, as fêmeas botavam ovos posicionalmente em ninhos cavados na terra ou cobertos por vegetação para manter a temperatura. Fósseis de ninhos sugerem que algumas espécies cuidavam dos ovos, assim como as aves, crocodilos modernos. E a gente tem muitos, mas muitos fósseis de ninhos. E bem, alguns dinossauros, como o Maiasaurus, pareciam proteger seus ninhos até aquecer os ovos com o próprio corpo, enquanto outros podiam simplesmente enterrá-los e deixá-los incubando sozinhos. E bem, os filhotes podiam nascer prontos para viver de forma independente ou precisam de cuidado parental. Há evidências que há certas espécies de dinossauros, como os hadrossauros, que alimentavam e protegiam seus filhotes após o nascimento. E bem, você pode estar se perguntando agora, mas como os cientistas sabem que dinossauros possuem cloaca? Então, as cloacas são tecidos moles que são raramente preservados, mas em um estudo publicado em 2021, analisou um fóssil excepcionalmente bem preservado de um dinossauro chamado Psittacosaurus, que é esse daí que está aparecendo na imagem. Um dinossauro herbívoro do período Cretáceo. O estudo revelou que sua cloaca era semelhante dos crocodilos e das aves, com uma abertura e uma fenda e possivelmente estruturas especializadas para exibição ou atração de parceiros. Só que ainda não temos a confirmação se os dinossauros teriam ou não um órgão sexual, no caso um pênis e uma vagina. Bem, por enquanto ainda fica em aberto essa questão, mas suponhamos que sim, até porque, bem, vamos imaginar que algumas espécies de aves, como os patos e crocodilos, possuem um pênis na cloaca, o que poderia ajudar a manusear a área do acasalamento, né?
da reprodução no caso. Mas os dinossauros teriam um dimorfismo sexual na cloaca? Bem, antes que me perguntem, dimorfismo sexual é bem, literalmente quando o macho tem uma coisa e a fêmea não tem e vice-versa. O exemplo, leões. O leão tem a juba grandona, enquanto a fêmea não tem juba, entendeu? Bem, é bem simples de entender isso. O pavão, por exemplo, o pavão macho tem aquela cauda colorida e gigante, enquanto a fêmea tem uma cauda um pouco menor e não é tão colorida assim. No caso, realmente nem é colorida. Mas ainda não há provas diretas que os machos e fêmeas tenham diferenças visíveis na cloaca, mas em crocodilos e aves existem variações anatômicas. Isso indica que algo parecido pode ter ocorrido nos dinossauros. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido sobre a reprodução dos dinossauros. E bem, antes de ir embora, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para alguém que queira saber ou que se interessa por dinossauros, beleza? Então agora, falou!